As garantias, né? A atividade, né, do magistrado, do juiz de direito, né, do juiz em geral, né, do magistrado em si, ele tem uma série de garantias, tanto que está previsto na própria Constituição, justamente, né, porque essa Constituição ela vem aí após um período, né, não muito democrático, né, a Constituição de 1988, uma Constituição extremamente democrática, promulgada no final da, né, quando saímos do período, né, ditatorial, e realmente se cercou a atividade judicial, né, de uma série de garantias justamente para evitar, né, evitar perseguição política, intervenção política, né, no judiciário, né? E principalmente essas garantias, né, elas servem, elas, né, a justificativa delas, né, que, por exemplo, o juiz está, né, julgando ali, enfim, né, incomodando, né, as pessoas, os criminosos ali numa região, poderosos, né, pessoas corruptas, pessoas, né, tá ali realmente exercendo a sua função, condenando, né, e julgando e sendo, né, aplicando o rigor da lei. E aí, poderosos, né, com algum certo tipo de interesse, podem, né, querer tirar o juiz, podem, né, tentar, né, de alguma forma, querer tirar o juiz daquela comarca, porque o juiz, né, um juiz sério, um juiz que está realmente, né, né, prejudicando interesses, né, obscuros de criminosos, seria um caso, por exemplo. Então, por isso, né, que a magistratura ela é cercada de garantias, como a vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos e de subsídio, tá? São essas garantias, né? Tem toda uma explicação, né? Claro que eu falei aqui de uma forma mais simplificada, né? Mas para entender realmente, para dar segurança aos magistrados, né? Para eles exercerem com independência funcional, né? As suas funções, né? Que são funções realmente bem difíceis, são grandes responsabilidades, né? Você que está pensando aí, sonhando com a magistratura, né? Quer vestir a toga, você tem que saber que realmente isso aqui vai ser praticamente, né? Eu tinha um chefe, né, jurídico do Banco do Brasil, que ele falava que a magistratura era praticamente um sacerdócio, né? E, de certa forma, gente, né, na maioria, né, nas cidades, né, do nosso país, a maioria das cidades do nosso país são cidades muito pequenas, né? Sei lá, 80% deve ser cidade pequena, com menos, sei lá, de 50, arriscaria até menos de 30 mil habitantes. E até numa cidade até 100 mil habitantes, o juiz ele é uma autoridade. Qualquer coisa que o juiz fizer, né? Já trabalhei em algumas comarcas, né? Que todo mundo no restaurante estava reservado a mesa da juíza, né? No salão, a juíza tinha o horário dela no salão, sabe? Você vai se tornar uma autoridade, né? Depois do prefeito é o juiz, depois do prefeito, o padre, é o juiz a referência de autoridade na cidade, né? Então, todos os seus passos realmente vão ser julgados, você vai estar ali para julgar e seus passos também vão ser julgados, né? Então, realmente, você vai ter que ter uma reputação ilibada, né? Tem que saber que realmente você vai ter que ter vocação, tá? Além de todas as responsabilidades, né? Que são inerentes a esse cargo, né? Você vai estar sempre decidindo sobre a liberdade, sobre os bens, sobre a segurança, né? Sobre dar remédio, não dar remédio, às vezes da sua decisão né, que é da prontidão da sua decisão judicial, por exemplo, em caso de medicamento, né, se a prestação jurisdicional for demorada, né, pode até causar a morte de uma pessoa, por exemplo, nas ações de medicamentos, né? Então, tudo isso são coisas que realmente você tem que avaliar e saber a responsabilidade que você tem nas suas mãos exercendo um cargo desses, tá? Então, por isso, né, mais aí um motivo para ter todas essas garantias previstas, né, no artigo 95 da Constituição. Etapas do concurso para magistratura. Como eu falei para vocês, o concurso da magistratura ele está todo regulamentado pela resolução 75 do CNJ, tá? Então, é um concurso regulamentado, é um concurso que é padrão, né? Tem as diretrizes que devem ser seguidas por todos os tribunais, tá? Isso, né, foi feito pelo CNJ para uniformizar as regras dos concursos de magistratura em todo o país. Inclusive, as matérias obrigatórias, né, estão lá previstas nessa resolução. Vou falar aqui para vocês. Quem está no Insta não está vendo, né, mas quem está aqui no YouTube vai ver aqui
nos slides que eu preparei para vocês, que eu estou apresentando, aqui é passando a apresentação, né? Para vocês que estiverem no Instagram, quiserem ir lá para o YouTube para assistir. É Coach Juliana Santos, o link está lá na bio, tá? Lives de aquecimento. Então, são 5 etapas no concurso de magistratura, tá? Então, o concurso de magistratura, regulamentado pela Resolução 75 do CNJ, né, ele é composto de 5 etapas. A primeira etapa é uma prova objetiva, seletiva, de caráter eliminatório e classificatório. A segunda etapa é composta de 2 provas escritas, também caráter eliminatório e classificatório. 2 provas escritas, tá, gente? Depois aqui, até quem tá aqui no YouTube vai ver, eu vou passar aqui o slide. Ó, das provas discursivas, tá? Lá na resolução ele fala que são 2 provas discursivas, mas na verdade, gente, são 3, tá? Quem já fez concurso de magistratura sabe que geralmente são 3 dias, né? Por que 3 dias, tá? Na resolução do CNJ diz ali 2 provas discursivas, mas depois diz a primeira prova escrita, né? A primeira prova escrita serão questões discursivas sobre qualquer ponto do conteúdo programático. Isso foi alterado em 2021 com a inclusão da matéria de humanísticas, tá? Deixa eu voltar aqui. Com a inclusão da matéria de humanísticas, porque antes a matéria de humanísticas não caía na segunda etapa, agora pode cair, tá? Noções gerais de direito e formação humanística. Então, agora, as provas discursivas podem ser sobre qualquer matéria do conteúdo programático obrigatório, tá? E a segunda prova escrita, na verdade, são 2. É a sentença civil e a sentença criminal, tá? Na Justiça Estadual e na Justiça Federal. Na Justiça do Trabalho é a elaboração de uma sentença trabalhista, claro, e na Justiça Militar, uma elaboração de uma sentença criminal, tá?